amigos! Eu sou o Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje, um dos maiores meia armadores dos anos 80. Jogou no Fluminense, no Vasco da Gama e no América. O grande Gilberto. Tudo bem, meu querido? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, Amilcar, de estar participando desse programa que dispensa comentário, né? A audiência no Brasil todo. E a satisfação, né, estar participando do teu programa e dizer que, a graça de Deus, está tudo bem. Com certeza. Gilberto, conta aqui para os nossos espectadores o início da sua carreira lá no Atlético Goianiense até chegar àquele brilhantismo que você teve. Primeiramente, agradecer a Deus, porque lá começou tudo da FEBEM, né? E lá na FEBEM, a gente sem pai e sem mãe, a gente queria muito ser um jogador de futebol, que antigamente não falava atleta profissional. E lá dentro a gente jogando bola da maneira que a gente sabia, mas sempre pensando um dia ter a oportunidade de jogar num clube. E o último ano meu de eu sair da FEBEM, né? Que eles iam abrir o portão, me dar carteira de identidade, a carteira de trabalho e falar, vai, neguinho. Então, provavelmente, hoje eu estava preso, eu estava na cidade do Pejum. Mas, graças a Deus, eu comecei na escolinha do Botafogo o Atlético Goianiense queria jogador para base, e seu Neca era o treinador, e me assinou um termo de responsabilidade para me poder ir. Fui para o Atlético Goianiense só com a escova de dente e a roupa do corpo, e lá, assim, vendo aquele alojamento com tudo limpinho, tudo do jeito que a gente queria, né? A gente tinha que dar o máximo e fazer o possível para não voltar, que também se volta não tinha para onde ir. E lá no Atlético Goianiense que tudo começou. E me diz uma coisa, é verdade que você, na FEBEM, você teve palestra do Roberto Dinamite, do Zico, e depois você veio jogar do lado desses craques, rapaz? Olha, a gente contando, poucas pessoas acreditam. É verdade. Inclusive, eu estava no Colégio Rocha Miranda, quem levou o Roberto Dinamite e o Zico foi ele era do Botafogo, acho que fugiu da minha memória, que eles eram muito amigos, e ele era o preparador físico do Botafogo e fazia parte também da diretoria da Escola Rocha Miranda. E ele levou esses dois jogadores para fazer uma palestra lá para nós e falou para que a gente quisesse realmente ter uma oportunidade de ser um jogador de futebol, a gente teria que fazer o quê? Estudar, humildade, simplicidade, ouvir os mais velhos, e isso praticamente Sérgio Lomba, foi o Sérgio Lomba que levou ele lá. E isso nós assimilamos, né? Eu principalmente, e procurei fazê-lo e surgiu a oportunidade de um dia a gente ter a oportunidade de jogar contra, como eu joguei contra o Zico e joguei contra o Roberto Dinamite, e jogamos no mesmo clube. Então, quer dizer, só coisa de Deus. É verdade. E a tua vinda do Atlético Goianiense para o Fluminense, como é que se deu? Quem te indicou para vir? Nós tivemos a primeira participação do Atlético Goianiense no Campeonato Nacional. Praticamente a maioria dos jogadores era da base, Valtair, Baltazar, aquela turma. E nós estávamos fazendo um campeonato muito bom e vários clubes querendo me comprar, como Valtair, Baltazar, que foi para o Grêmio, Valtair também foi para o Fluminense. E nós despontamos aí nessa época, estava brigando para poder ir para lá. Era o próprio Vasco, o Atlético Mineiro, São Paulo, clubes do interior de São Paulo também. Então, quer dizer, aí eu fui para o Vasco, já tinha assinado, e nisso o Eurico Miranda tiveram uma desavença lá com o Calçada, que o Calçada estava lá em Campinas acertando com o Jorge Mendonça. E eu estava no Rio já assinando contrato com o Vasco, e aí o Calçada acertou com o Jorge Mendonça, eu tive que voltar para o Atlético Goianiense, né? Aí nisso o Eurico Miranda, que Deus lhe tenha, falou assim para o Calçada: esse neguinho vai vir para o Rio e você vai ver o regaço que ele vai fazer. E justamente foi o que aconteceu. E todos os jogos do Vasco que nós fizemos contra, principalmente no Fluminense,
eu fiz gol, fui melhor do ano, dei passo para Adão, para outros, mas sem vingança. Só que aquilo que nós falamos muito, né? O que se faz aqui é que se paga, a justiça é aqui na terra mesmo. Então, independente de rancor, tudo, mas a gente fazia com naturalidade, que eu gostava muito de treinar, gostava de me doar os treinamentos nos dias dos jogos, e graças a Deus tive um sucesso muito bom. Gilberto, conta aqui aquela história da tua recepção aqui no Rio. A recepção não foi muito boa porque a gente queria que acontecesse com a gente o que acontecia com outros jogadores, quando eles iam para o Rio, imprensa, Globo Esporte, aquela coisa toda, e comigo não aconteceu, comigo foi o contrário. Eu ainda, que praticamente eu saí da FEBEM, fui direto para Goiânia, não sabia como é que era o Rio ainda, né, a manha, e o pessoal do Camburão me botou dentro do Camburão, ficou rodando comigo a noite toda, e eu não fiz nada, né? Me identifiquei que era jogador do Fluminense que estava chegando recentemente. No outro dia que esses caras me tiraram desse Camburão, eu com fome no meio dos caras lá, mas graças a Deus não me bateram, estava bom demais. Aí, quando eu cheguei para o treino, a diretoria falou por que aconteceu, eu expliquei, né? Depois até os policiais me pediram desculpa, que papapá, mas foi um sufoco tremendo, né? Poderia acontecer até coisas piores, até dizer que não era eu, que não fui eu, que não sou aquilo, sou aquele outro, né? Mas graças a Deus foi sanado isso. No futebol, você sofreu, você foi vítima de racismo dentro do futebol? Olha, eu acho que pelo convívio que eu tive, né, a minha infância lá dentro da FEBEM, que tinha mais apelido, tinha mais agressões, e aquilo foi uma escola para mim de vida. Você saber absorver esse tipo de coisa. Porque eu já tive jogando no próprio Mineirão, né, que não precisa nem eu falar o nome da pessoa, né? Eu já que me chegou, que eu gostava mesmo de cavar uma falta. E teve um dia, América e Cruzeiro, eu dei um tapa na bola, porque ela já via que ela ia sair dentro da área, eu vi que não ia alcançar, eu me joguei e o juiz deu pênalti. Nisso que o juiz deu pênalti, esse goleiro chegou na minha cara assim, quase me pisando no meu pescoço, falou assim, seu nego, filho de uma outra, não sei por que a princesa Isabel foi te libertar, seu filho do égua. E quando acabar o jogo, você porra, e o cara era forte. Entendeu? Não convém falar o nome. Que absurdo, rapaz. Falou desse jeito. Aí eu vi que ele era forte e não compensava. Inclusive, a gente estava ganhando o jogo. Era jogo com as quartas de finais, né? E foi contra o Cruzeiro isso. Aí eu vi como a gente tinha aquela... Ainda falava quantos minutos faltava para acabar o jogo, meu. E eu vi quando faltava um minuto e um pouquinho, eu fui lá para a beira do túnel. Quando o juiz botou o apito e pum, que acabou o jogo, eu saí correndo para dentro do vestiário e avisei para o roupeiro lá que o que ia acontecer. Ele veio com tudo. Esse goleiro que ele ia me matar de pancada, porque o cara era forte, mas graças a Deus deu tudo certo. Com certeza. Gilberto, quem foi teu grande amigo no futebol? O meu grande amigo no futebol? Isso. Foram tantos, mas eu não posso esquecer nunca, né, que ele não teve muita fama, não, porque foi no Atlético Goianiense que eu adquiri essa amizade, no momento que eu mais precisava, né, que eu expressava mal, porque não tinha um estudo legal. E esse amigo meu se chama Bereco, ele foi até o mestre da bateria de Padre Miguel, e ele também foi nessa época para o Atlético Goianiense. E ele é que me corrigia, ele que me orientava, Gilberto, tal, não fala assim assado. Então, esse cara, e eu falo com ele até hoje, não sei se você já ouviu falar, né, o mestre da bateria da Padre Miguel, Bereco. Já ouvi falar assim. Então, e esse é praticamente um irmão. Eu não sabia que ele tinha jogado, não. Eu não sabia que ele tinha jogado. Jogou, tem foto dele aqui, jogou no Atlético Goianiense, nós fomos juntos para Goiânia. E essa pessoa, nós se falamos até hoje. Até hoje. Hoje, se eu tenho meu casamento, graças a ele também, que ele me orientava, assim assado. E hoje, praticamente, eu casei em Goiânia, né? Estou com a minha mulher até hoje, casei em 79. E a gente se fala, poxa, quando a gente se fala, não tem como você não chorar, porque esse cara fez uma parte mais importante que eu precisava da minha vida, ele
me mostrou como é que eu deveria, que eu não deveria fazer. Então, foi o melhor amigo que eu tive no meio do futebol. Bom, Gilberto, agora você estava tão bem no Fluminense, por que você foi para o América? Houve algum problema? Houve sim, porque é o outro também, né? Eu só podia falar um, né? Porque eu estava bem no Fluminense, mas só que teve uma pessoa que fazia parte da diretoria, era jogador, né? E ele falou: Gilberto, ó, se eu sou você, 82 pede, arruma um clube para você, porque estão armando para te tirar você, para botar ele até cabeça de área, não era mau jogador, mas a forma que eles queriam que eu saísse, para botar ele, que contratou e tal, né? Aí ele falou assim: inclusive, se você quiser falar com o diretor e você quiser falar com o treinador, você pode falar e usar meu nome. E essa pessoa foi o Delei. Delei que falou para mim: Gilberto, fica atento e tal, e tal, e tal. Então, é por isso que a gente fica muito feliz. Eu dou aula de futebol aqui e falo a importância do esporte. O esporte ele faz você proporcionar muitas coisas boas. Nessas coisas materiais, não. É eu ter a oportunidade de fazer amizade com pessoas que eu fiz, né? E isso, para mim, é gratificante, vai ser para o resto da minha vida. E no América, você teve uma nova disposição, uma nova motivação? Rapaz, eu fico muito feliz, amigo, quando você me fazia essas perguntas, cara, que me emociona. O América, todo mundo falando: poxa, Eu vai só vou regredir. pedir para você afastar um pouquinho o telefone. Tá, Assim tá. ficou melhor, assim é melhor, assim ficou legal. Aí os caras, os amigos, poxa, tu vai regredir, rapaz, sair do Fluminense para ir para o América e tal. Aí eu falei assim: rapaz, nas minhas decisões, quem toma mais é o homem lá em cima, o papai do céu, porque eu faço parte também, né? Eu sou filho também, e eu sempre converso com ele e tal. Aí quando aí vem Gasperinha, vem Luizinho, vem Eloy. Isso não é um time pequeno só no nome, mas portanto que foi só conquista. E, Chiquinho, lateral inclusive, direito, Chiquinho, pelo amor de Ayrton, Deus, Ave Pires, Maria. Pires, Se eu Pires. fico até. Então, ainda fora a base que tinha com Jorginho, Donato, se eu ficar falando o nome todinho, eu vou deixar a gente de fora e vou falar: não, está esquecendo. E sem falar no mestre, um pai, um cara que jogou bola e passou todas as experiências para nós, que se chama Edu. Falo Oh, com ele até hoje. esse aí, rapaz. Eu, Diz, eu, diz, Sábado agora, próximo sábado, a ah, gente vai fazer um evento, acho que até já te mandei, em homenagem a ele. Vai ser o primeiro evento do canal, vai ser em homenagem ao Edu, que é uma ah, fora. tu não pode me deixar de fora, pelo menos para me mandar a palhinha para essa pessoa, não. Essa Com pessoa, certeza, Ave eu Maria. vou pedir para você gravar um vídeo para ele, para a gente botar Ei, no DVD que a gente vai fazer do evento. O Amir, Edu não existe. Edu não existe. Amir, Oi. eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei na televisão. Só a única que sabia e sabe até hoje é minha esposa e minha família. Eu bem pra caramba no América. Poxa, inclusive o Pires foi, o Ayrton foi, o Edu pegou e falou assim: Neguinho, fico muito triste. E a convocação da seleção brasileira, só não estou te levando porque você está num time considerado pequeno. Mas tu pode ter certeza que você está aqui nessa convocação minha, tu está fazendo parte desse grupo, tá? Falou desse jeito para mim, eu não fui convocado porque e isso na época eu estava bem, acho que nunca tive tão bem no América que nem eu tive nos outros clubes. No América eu voava, aquela só não falava sangue, aquela torcida parece que, sabe? Então para mim no América só foi alegria em todos os sentidos. Em todos os sentidos, amigo. Você sempre manteve uma você nunca teve assim altos e baixos, você sempre manteve uma regularidade. Você nunca foi aquele jogador que estava lá embaixo, de repente já quer dizer, você sempre manteve uma regularidade, né? E no América, quais foram as grandes alegrias que você teve? As grandes alegrias, primeiro, foi estar fazendo parte daquele grupo de jovens como o Jorginho, Donato, poxa, César, Moreno, Moreno, Everaldo, aquelas meninadas.
sabe? Eles tinham nós, que já tinha mais ou menos uma andança, já uma tarimba, como que se no espelho deles, nós não podíamos vacilar. Você está me entendendo? Dentro de campo, nos treinamentos. Inclusive, nos treinamentos, nós, que se já era já rodado, nós procurava estar sempre na frente para eles se espelharem na gente. Portanto, que eles subiram e olha o sucesso que eles fizeram. E até hoje, eles não esquecem de retribuir essa força que nós demos assim de orientações, de conduta. E, graças a Deus, dispensa comentário você falar de um Donato, você falar do Moreno, você falar do Everaldo, que era tudo da base, César, Almito, esse pessoal todo. Então, quer dizer, a minha alegria, a minha satisfação de ter jogado no América, e eu botava em mim que eu não podia jogar mal, de jeito nenhum, mas mal, você nem sempre joga bem. Mas a minha vontade, quando vestia aquela camisa vermelha e branca, sei lá, parece que eu me incorporava. E nunca me machuquei, nunca me contundi. Era um cara que chegava junto, não desleal, que eu nunca cheguei a ser desleal com nenhum companheiro de profissão. Agora, Gilberto, você estava tão bem no América, né? O que te levou para o Vasco? Foi por uma questão de contrato melhor? Ou teve algum problema? Almir, eu achava que no Vasco eu ainda teria uma chance de vestir a amarelinha. Ainda mais depois que o Edu falou comigo. E ele era o treinador do Vasco. Entendeu? Aí é que eu me empolguei. Eu falei, agora vai. Aí tive uma infelicidade, que eu vim para cá, antigamente era Goiânia, para a casa dos pais da minha mulher, e joguei uma pelada. E essa pelada eu tive uma contusão. Aí, não sei se você lembra, que veio o Campeonato Nacional e a gente pegou o Corinthians logo o primeiro jogo, e foi lá em São Paulo, e o Vasco fez de tudo para me estrear. Tomei infiltração para tudo quanto é lado e não consegui estrear, e meu futebol não conseguia resgatar ele. Jogava a partida boa, a hora que não jogava. Ainda peguei aquele Antônio Lopes que perseguiu eu, o Cláudio Adão, aquele pessoal que jogou no Fluminense, que fomos campeão em cima dele, né? Em 80. E lá no Vasco ele perseguiu a gente tudo. Então, quer dizer, aí fui me desmotivando e tal. Aí o Paulo Angione falou, Gilberto, eu sei que tu não vai ter oportunidade aqui, eu vou emprestar você lá para o Vitória de Guimarães. Aí eu joguei uma Libertadores com o Vasco, joguei alguns jogos e não tive um sucesso que eu achava que eu deveria ter, mas, graças a Deus, foi sanado e é desse jeito. Uma coisa, conta melhor essa história dessa perseguição do Antônio Lopes. O Antônio Lopes me perseguiu. O Paulo Angione, já que tu encontrar com ele, tu conversa com ele. Ele teve uma época ainda, inclusive, porque ele sabia que eu gostava de vez em quando de um ensaio de uma escola de samba, e eu gostava de frequentar a Vila Isabel. Ele falou, porque ele era delegado, falou para os policiais que se me encontrasse lá, que era para me botar no camburão e ficar rodando comigo a noite toda e me soltar só no outro dia para ir para o treino. E só que eu tinha amizade, graças a Deus, com todo mundo. Os policiais me falaram, Gilberto, é assim, não vai para lá não, porque o delegado passou essa hora. E aí eu não fui, mas ele me perseguiu o tempo todo no Vasco. Os caras do time de cima, um tal de Luiz Carlos lá, o cara chegava de leal em mim, aí teve um dia que eu perdi a paciência e revidei. Luiz Carlos é aquele que veio do Grêmio? Isso. Jogava nada. O Antônio Lopes pegou e mandou ele me dar umas pancadas por trás. Aí eu revidei. Peguei o espírito lá da FEBEM, fui lá em FEBEM, você era areia do cão. Se você não tomar atitude, nego te deixa até sem roupa. Aí eu revidei e ele pegou e me expulsou do treino. Aí foi onde que o Paulo Angione me emprestou para o Vitória de Guimarães. E daí? Como é que foi a tua estada em Portugal? Pô, até adaptar aquele frio, poxa, eu sofri. Teve um dia que estava caindo neve lá, e eu falei, não vai ter treino, eu fiquei em casa. Eu já tinha meu primeiro filho, o Júnior, e eu fiquei em casa com a mulher e vendo a neve cair e tomando um negócio quente, foi um frio, tá lá. Aí quando chega no outro dia,
Hã? Aquele vinho português. Não, na época eu não bebia, não. Eu tomava uma coisa quente que a mulher fazia. Era focado mesmo, bebida alcoólica. Aí o que aconteceu? No outro dia tinha uma multa para mim. Tinha uma multa para mim, amigo. Porque eu não fui para o treino. Aí os jogadores todos gozando em mim. O Paulinho Cascavel, que já estava lá, o César, aqueles caras tudo lá. Pô, você nem para me dar um toque lá, me pegar em casa. Eu pensei que não ia ter treino com essa neve. Foi ruim para me adaptar. E outra coisa, os caras que vendiam óleo lá, eu acho que ganharam dinheiro em cima de mim. Porra, para mim não ficar russo, né? Por causa daquela neve lá que eu fiz. Aí eu tomava era banho de óleo para ficar aquele neguinho, né? Com aquele polimento brilhoso, porque senão ficava cinza, branco. Sofri lá. Mas foi bom. Mas foi bom porque. Polimento é ótimo. O quê? Aquele polimento é ótimo. Porra, polimento da cabeça aos pés para ficar aquele neguinho brilhoso, que senão ficava branco, cinza, parecendo aquele quadro negro. Aí não foi sofrimento. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de disputar uma UEFA lá com Vitória de Guimarães, né? Disputamos lá a decisão lá que nós perdemos para o Porto, né? No campeonato português, né? Eu aprendi muita coisa lá também. Foi bom. Não posso me queixar não dessa vida minha. Aí você encerrou a carreira em que clube? Aí que a minha esposa morava, os pais dela moravam em Colinas e tinha um Caburé. Uhum. Né? Aí o prefeito falou: Gilberto, tu já está na idade mesmo, pô, encerra a carreira aqui no Caburé e tal, inclusive, pô, que tu precisar, não vou medir esforço. E aí joguei 3 anos lá no Caburé, 2 vezes passamos da Copa do Brasil pela primeira fase, e olha que tiramos o América Mineiro na época, tiramos o Sampaio Correia lá né, do Maranhão, e fui tricampeão, 3 anos que eu joguei lá, e a cidade, graças a Deus, através do esporte, até hoje ninguém esquece, né, o Caburé de Colinas. Então, encerrei minha carreira lá. O teu gol inesquecível? Aquele gol, eu acho que todo mundo gostaria de fazer, com aquela máquina do Flamengo, com o Zico, Adílio, Andrade, a estreia do Luiz Pereira, e 1-0 para o Flamengo, aos 25 do segundo tempo, eu tenho aqui toda hora, eu gosto de ver essas coisas, ainda mais que meu filho é enjoado, aqueles Flamengo, todos os dois, quando perde, chora, e quando ganha, fica de sacanagem, ainda mais amanhã que tem Fla-Flu. Né? E, então, hoje tem hoje? É hoje. Nem amanhã. Nem amanhã. 7 horas da noite. Porra, aí, eu já ia passar batido e ia pensando que é amanhã. Ó. Então já vou botar minha camisa. Vou botar minha camisa. Mas foi aquele jogo, o gol mais importante que eu fiz foi o Fla-Flu, que o Edivaldo cruza essa bola, né? E Adão faz o corta-luz, eu domino com a perna esquerda. Quando o Raul pensava, a nega estava lá dentro. Aí, Gilberto, Aí você não lembra desse jogo? Você não lembra desse jogo? Tinha alguém lá na geral que xingou tanto a sua mãe, você está olhando para ele. Até flamenguista. Amiga, escuta só. Esse xingamento não é gostoso que nem era antes, não. Não é essa agressão de hoje, não. Esse xingamento que fazia Nego Giba ir para cima mesmo. Era um xingamento sem maldade, era um desabafo sem maldade. Era o futebol raiz. Era o futebol raiz. Futebol raiz. E eu gostava... Esse mimimi ridículo que existe hoje. Esse mimimi. E eu gostava de fazer gol e para geral só para me ser xingado e ser elogiado. A rapaziada lá do Morro do Turano ia em peso, porque eu nasci lá, né? Uhum. Só não fui criado, só nasci e depois fui para a FEBEM com 3 anos de idade. E sem falar os detentos lá também da FEBEM, que com o ônibus levava. Gilberto, aquela coisa toda era gratificante. Gratificante. Gilberto. Poxa, hoje você... Oi. Qual
a tua maior alegria no futebol e a tua maior tristeza? Minha maior alegria, queira ou não queira, foi através do futebol eu ter conquistado essa família que eu tenho até hoje. Né? Bonito Essa foi ouvir minha. isso. Hã? Bonito Hã? ouvir isso. É bonito ouvir isso. Poxa, essa família aqui, porque eu falava muito lá na FEBEM, sabe? Que eu queria ser jogador de futebol e que Papai do Céu me desse uma família e que eu pudesse dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Não falei nada de coisas materiais, que eu pudesse ter minha própria casa, que eu também não tive. E, poxa, hoje ele me deu muito mais. Eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, tudo mora aqui comigo, né? Agora, a decepção maior foi quando eu assinei o meu contrato no Fluminense e eles não falaram que era de gaveta e eu assinei um contrato de 2 anos. Fiz um baita de um campeonato em 80, aí no final do ano, aliás, no início do ano, em janeiro, quando eu fui lá, pensando que eu ia assinar um contrato, porque eu fui o melhor do ano em 80, fui campeão, fui o segundo artilheiro do Fluminense, eu imaginava de fazer um contrato até para mim poder ajudar um pouquinho as minhas irmãs, que elas também foram internadas na FEBEM, mas quando chegaram lá e falou, não, seu contrato termina só em 83, você assinou um contrato de 2 anos, 80 e 81. Aí eu não tinha empresário, não tinha ninguém, as lágrimas desceu, fui embora, mas também não deixei de honrar a camisa do Fluminense pelo que fizeram comigo, porque a gente entrega tudo para o Pai do Céu, é Ele que pune, é Ele que... Não adianta a gente falar que, porra, que o cara é mais fraco do que a gente tem que revidar que vai machucar ele. Muitas vezes você vai atrapalhar a tua vida. Tu machuca o cara, elege um cara desse, você tem que indenizar, tem que fazer tudo. Então, eu mostro para os meus filhos como que se deve viver a vida. Se você puder evitar as coisas agressivas, tanto verbal como física, é ótimo. Porque, claro, tem vezes que você toma uma agressão física, você tem que, porra, tu é homem, mas se tu puder, sabe, sair dela e ir embora, vai como que eles falam muito, correr o fracasso, do que você revidar e depois tu estragar com a tua vida. É isso que eu trago no meu coração. Como é que você está vendo o futebol hoje? Gilberto, o que você está achando do futebol brasileiro hoje, o atual momento do futebol brasileiro? Nós estamos todos nós preocupados com a nossa criatividade, que a gente tem que retomar ela, porque estamos aí na véspera de uma Copa do Mundo e você só está vendo força, né? Você não está vendo criatividade. Você não vê uma virada de jogo, você não vê um chute de fora da área quase, você vê mais aquele espírito de combatividade, choque, ligação direta, né? E hoje, praticamente, uma seleção brasileira só está dependendo de um só, que é o Neymar, para poder, nos momentos mais difíceis, poder usar a criatividade dele para pensar em alguma coisa. Agora, só que os gringos, o futebol europeu, esses caras estão hoje bem treinados, tanto na parte defensiva como ofensiva. E outra coisa, com posicionamento, esquema de jogo. Quando tu vê que quando eles falam ter uma dificuldade, eles têm outras para sobressair. Nós não temos nada. Entendeu? E facilitando a marcação para até times pô, seleções pelo amor de Deus, que não tem, olhando nem parece uma seleção, e dificultando o futebol brasileiro de poder, pô. Então, essa é a nossa preocupação. Se não nós resgatarmos, se não valorizar aqueles treinadores da categoria de base que fica no sol, na chuva e fala assim, é desse jeito, volta a jogar. Mas não, a maioria deles agora é celular na mão, é conversando com o empresário e bota lá o auxiliar, mas não sei o quê, para dar treino. Quer dizer, e hoje os melhores treinadores, a maioria estão passando a não ser, por quê? Acomodaram. Agora é mais terno, não vai para o campo. Por isso que
tá aí que nós estamos vendo o Renato aí, né? Fala do Renato, mas tu vê o Renato lá dentro do campo, É verdade. mostrando como que deve ser feito, como é que não deve ser feito, entendeu? Tu vê a base aí, ó. Tá difícil reforçar o profissional, tá difícil. Ele sobe para o profissional, mas não como uma promessa de um Delay, um Zico, um Adílio, Andrade, no Internacional, um Falcão, no Guarani, um Careca, no Corinthians, né? Aquelas. Não tem, acabou. Não tem mais jogador de base, assim que tu fala com esse. E diz uma coisa, você hoje trabalha com as crianças, não é isso? Como é que você Isso. orienta? Qual é a tática? Você fala para elas aquelas palhaçadas de primeiro terço de campo, quebrar a linha do adversário? O teu time tem ponta? Desculpa aí. O teu time tem ponta ou tem ala? Meu time tem ala. E hoje o ala ele é atacante. E meu time, eu falo para os meus meninos lá que a escolinha que eu trabalho é meninos carentes e trabalho na do Flamengo também. Eu falo, trata ela com carinho. Que se você tratar ela com carinho, ela vai sorrir para você. Agora, se você maltratar ela, vocês acompanham a Lei Maria da Penha. Não tem fiança, vai preso. Né? E outra coisa eu falo para eles. E eu falo para eles. Eu falo para eles que o futebol ele pode ser alcançado, né? Mas pode ser também interrompido. Então, eu falo para eles que vem o estudo, né? A formação, porque eu trabalho muito no cidadão, porque foi através do futebol que hoje eu estou no meio da sociedade. Poderia até dar errado com o futebol, mas pelo o esporte, que eu não tive. Eu gostava tanto do esporte que eu não tive tempo de pular o muro da FEBEM para fugir. Eu saía de lá para poder mexer na coisa da lei. Então, quer dizer, é desse jeito que eu procuro passar para eles. O Luquinha passou na minha mão, Ferdinando, né? Foi tudo aluno meu. Pô. O Luquinha está aí no Fluminense, o dia que tu puder falar com ele, por a importância que eu fui, né, da minhas orientação, não é ensinar a jogar, que ninguém ensina ninguém a jogar. É um dom que Deus dá. A gente faz é lapidar e mostrar como ele pode ser atingido, o que ele pensa, né, o objetivo dele, através de que humildade, simplicidade, o estudo, obediente com o papai e a mamãe, com o mais velho. E isso eu tive na FEBEM, mas lá dentro eu vi como é que, para me sobreviver aqui fora, o que eu tinha que fazer. Gilberto, olha, foi muito bom conversar com você, tá? Foi uma resenha ótima, resenha que a gente não tem mais hoje em dia, porque essa garotada hoje está tudo com fone no ouvido, né? Hoje em dia, para dar entrevista, o clube escolhe um jogador, os outros não dão. E, pô, nos anos 80 não tinha isso, né? Então, graças a Deus. Eu quero te agradecer por você ter concedido esse tempo aqui para o nosso canal. Almir, eu continuo dessa tese. Papai do Céu sabe a hora certa e o momento certo. E se você quiser me dar meu presente de Natal antecipado, se você tem isso gravado, você mandar para mim, eu vou botar o vídeo para os meninos lá da escolinha, Newton Santos, para ele ouvir e ver a importância, que é mais um motivo deles acreditar que o esporte, o que pode proporcionar para eles. Olha de onde você está fazendo essa entrevista comigo. Olha essas palavras, entendeu? Olha o conteúdo do programa. E eu fico muito feliz por você estar me dando essa oportunidade e não ter desistido de mim, porque eu trabalho praticamente de segunda a sábado. Hoje, porque eu peguei uma virosezinha aqui, eu estou desde quarta-feira aqui dentro de casa. Pode ver que tu vê a minha voz que não está nem coisa, mas Papai do Céu conseguiu eu fazer esse programa, que eu estou muito feliz. Obrigado mesmo pela oportunidade. Não, eu que te agradeço. Tá bom, meu querido? E, beleza. Desliga não, que eu vou pegar o teu endereço, que eu vou te mandar um brinde aqui do canal. Para mim vai ser um prazer. Tá bom, meu querido? Valeu. Grande abraço para você. Tudo de bom. Você também. Um abração.